E agora nós vamos para o terceiro passo do nosso estudo indutivo, que é a aplicação desse texto. A pergunta fica: o que esse texto significa para mim, mulher cristã, no século XXI, mãe, esposa ou mulher solteira? O que esse texto significa para mim, no meu contexto de igreja, no meu contexto de família, no meu contexto de sociedade? Agora a gente vai fazer essas perguntas, para o texto. E uma dica para responder a essa pergunta é entender que essa passagem bíblica ela nunca vai significar para nós o que ela não significou para outros, a qual a passagem ou o texto foi endereçado. Então nunca vai significar para nós algo diferente do que o autor teve como intuito significar para os seus leitores. É muito importante entender isso, que a Bíblia, por mais que a palavra de Deus, por mais que ela se renove, a cada manhã, e cada dia que a gente lê, ela parece que ela tem um olhar diferente, ela sempre vai significar aquilo que ela teve como intuito de significar. Então é muito importante isso ficar claro. E uma pergunta que vai nos ajudar a identificar o que se aplica a nós quando nós estamos olhando para o texto é se isso é uma verdade eterna, é uma verdade que ultrapassa o tempo, é uma verdade que ultrapassa gerações, É uma pergunta muito importante na aplicação. Ou seja, isso se aplica a todos os cristãos em todas as épocas? Ou foi um comando específico para a audiência original do livro, ou a audiência original dessa carta que Paulo estava escrevendo? Então, isso são perguntas que a gente deve fazer para o texto. Isso aqui era para aquele povo, para aquele momento, ou é algo que se aplica a qualquer geração, a qualquer pessoa, a qualquer cristão? E tem algumas perguntas que nós vamos fazer para o texto que vai nos ajudar a aplicar, depois de ter feito os dois primeiros passos, que é observar o texto. Se a gente fez isso de forma minuciosa, se a gente fez isso com calma, se a gente entendeu as palavras, a gente buscou o significado delas, a gente entendeu o contexto, quem escreveu, para quem escreveu ali na aplicação, qual era o contexto que eles estavam vivendo. Depois de a gente fazer tudo isso, a gente vai fazer 3 perguntas para o texto na aplicação. O que essa passagem me ensina sobre Deus? E segundo, à luz do que eu aprendi sobre Deus, o que essa passagem me ensina sobre mim? O que eu posso tirar ou extrair desse texto sobre mim? Como que o meu coração se encontra? Ou o que é que Deus espera de mim? E terceiro, à luz do que eu aprendi sobre mim, como eu devo responder? Quais as mudanças que eu devo fazer na minha vida para que isso se torne uma verdade na minha vida? Então, primeiro, o que essa passagem me ensina sobre quem Deus é, como Ele me ama, como Ele me corrige, como Ele me instrui. Segundo, como esse texto faz eu enxergar e aprender sobre como Deus me enxerga, Por exemplo, se a gente olhar para João capítulo 15, o que esse texto me fala de forma rápida sobre quem Deus é? Ele é o agricultor, ele é zeloso pela sua vinha, ele é aquele que vai extrair os frutos que ele deseja no tempo certo. O que esse texto me ensina sobre mim? Que eu sou ramo, nada eu posso fazer sem que eu esteja ligado nele, sem que seja ordenado dos céus, sem que eu extraia nutrientes dele. Eu preciso estar ligado nele. Um ramo por si só não pode produzir frutos, ele precisa estar ligado na videira. Então eu entendo que eu sou dependente, eu sou um ser dependente, eu não sou independente. Como eu respondo? Permanecendo, que é o que o texto também vai nos chamar. Tem uma ordem da parte do Senhor. Por isso, permaneçam em mim. Como que eu permaneço? Aí eu vou, de forma prática, aplicar esse texto na minha vida. E aí a gente vai estudar a fundo como permanecer. E de forma
clara e de forma eficaz eu estou aplicando o texto de forma correta na minha vida, não usando o texto fora do contexto. E é muito prazeroso fazer isso, porque você sai do seu tempo de estudo e aquilo não é só informação, aquilo é revelação. Revelação que te impulsiona a querer viver aquilo e glorificar a Deus no seu dia a dia. Então, esse é um pouco dos estágios e do processo do estudo indutivo e os frutos disso, né? E os frutos de estudar as Escrituras e tornar isso algo prático na nossa vida.